Oi pessoal, então hoje a gente vai dar início a uma nova série aqui no canal, que é especial fim de ano, e eu vou mostrar vários tipos de maquiagem, vários tipos de pele e olhos diferentes também. Então, começando essa, que é um delineado esfumado, assim como vocês podem ver no título, eu comecei aplicando corretivo, apliquei corretivo em bastão, em toda a pálpebra, e até chegar lá a sobrancelha, e comecei isso esfumando com o dedo assim, pra secar ele um pouquinho. Depois eu puxei um delineado bem puxado com o lápis preto mesmo. E depois eu comecei a aplicar mais com... Peguei uma sombra preta e comecei a aplicar mais, pra ficar mais intenso e melhor de esfumar, uma sombra preta. Depois vocês viram que eu puxei o ponto do côncavo dela, porque ela não tinha o côncavo muito marcado. Mas se tu já tem um côncavo marcado, tu não precisa puxar tanto preto. E depois disso eu apliquei um marrom pra dar esse contraste do preto no marrom. Depois eu voltei com o meu corretivo, porque pra fazer direitinho o côncavo e marcar bem. Depois disso eu apliquei uma... como é que eu posso dizer? Uma base bem clarinha, pérola. Em cima eu apliquei esse glitter. Esse glitter ele é meio prata, mas aí no vídeo tá parecendo rosa. Mas ele não é rosa. Daí eu apliquei também em toda a pálpebra com um aplicadorzinho bem pequenininho. E agora eu volto a esfumar o côncavo, porque esfumar é fundamental, né? Assim como vocês sabem. Depois eu volto sempre intensificando o preto, porque como eu passei uma sombra, como eu passei glitter, o preto meio que desapareceu. Aí eu venho com uma sombra pérola bem clarinha e marco ali embaixo da sobrancelha pra dar uma abertura no olhar, deixar o olhar mais aberto. E assim como vocês estão vendo, sempre eu volto com o preto e sempre eu esfumo, porque eu quero algo mais esfumado e não tipo tão marcado, entendeu? Agora eu vou com o delineador. Eu não vou fazer o delineador muito grosso, porque eu queria que ficasse grosso, ele já ficou. Então eu só puxo ali pra poder mesmo aplicar os cílios postiços e não ficar nada marcado. Depois disso, eu vou pra sobrancelha. Eu só corrigi a sobrancelha dela, porque como vocês viram, ela não tinha nenhuma falha. Então eu só vou levando o pincel por cima do desenho da sobrancelha. Ó, assim como vocês estão vendo. E depois disso, eu faço aquela correção com corretivo sempre. Eu apliquei só em cima dessa vez, porque embaixo já tinha contorno e tal. Ó, aí eu esfumo com o dedo pra não ficar nada marcado. E depois a gente vai pro cílios postiço. Esse cílio que eu apliquei, ele é um bem natural mesmo. Ele nem parece que é cílios postiço. E eu gosto de cílios assim, porque eu acho que fica bem mais natural do que aqueles mais forçados. E eu aplico com uma pinça, ó, e vou aplicando. Depois disso, a gente vai pra pele. E daí eu começo sempre pela base. Aí eu aplico em todo o rosto, assim. Eu deposito mesmo com esse pincel que é o de base. Mas depois de aplicar em todo o rosto, deixar tudo bem aplicadinho e deixar mais ou menos arrumado, assim, no rosto, eu espalho, assim, pra deixar um efeito bem natural com o pincel Kabuki, o de topo reto. Aí ele espalha e fica direitinho, perfeito, assim, sem nenhum defeito. Porque eu acho que só com esse pincel fica um negócio, uma pele muito mal acabada e fica muita base concentrada em um lugar só. Então, olha só, aí eu tô com o pincel do topo reto, eu tô esfumando e dando uma cara mais bonita pra esse rosto, ó. Aí se precisa usar o dedo, é claro que eu uso. Depois disso eu aplico corretivo. Eu aplico corretivo na área das olheiras. Em algumas manchinhas que ela tem no rosto também eu aplico. Mas se a tua cliente tem manchas pelo rosto, tu aplica no que ela quer anular. Ou se ela tem manchas vermelhas, tu aplica o corretivo verde, ó. Aí eu aplico assim, esse é o corretivo em bastão. E faço a mesma coisa também. Depois eu chego e esfumo com o pincel de topo reto Kabuki, que fica um efeito lindo e que eu adoro.
Depois disso, eu sempre deixo a parte de baixo dos olhos pra fazer depois que a pele tá pronta, pra não ter perigo de errar nada. Então eu aplico lápis preto até um pouquinho além da metade do olho, olha só. E depois disso que eu aplico o pincel preto, eu venho com uma sombra marrom. A primeira sombra que a gente usou lá em cima, que é uma bem escura, puxada pro cinza, eu esfumo embaixo desse lápis preto, pra não ficar um negócio tão enxerguei e pra deixar o olho com um aspecto mais bonito e esfumado, né? Depois eu venho com uma sombra pérola, a mesma que eu apliquei lá embaixo da sobrancelha, e eu aplico pra fazer o cantinho da lágrima, pro olho ficar bem mais bonito, e eu aplico ali e vou puxando até encontrar o lápis preto, porque eu quero que dê esse efeito de encontro, entendeu? Depois disso a gente vai pro contorno do rosto. Eu apenas aplico o contorno em pó, eu não aplico o contorno em base, assim como vocês podem ver, porque eu acredito que ela não precisaria de tanto contorno. Aí eu aplico pra afinar o rosto, pra mostrar mesmo os efeitos que a base tira. Daí eu aplico em torno do nariz. Eu não aplico muito também, porque o nariz dela já era bem fino e eu não queria afinar mais, era só pra dar um efeito mais bonito mesmo. Ó. Aí depois disso eu venho com o iluminador, eu ilumino o centro do nariz e o centro da testa, e depois eu ilumino em cima de onde a gente aplicou o contorno, que é embaixo dos olhos. Isso dá uma luminosidade incrível no rosto. Depois disso eu aplico o blush. O blush eu aplico normal assim, e eu aplico um pouquinho também, e ele é um tom rosado que ficou lindo na pele dela. Depois disso, e a última parte, a gente vai pro batom. Esse batom é da Menou, aqueles da China, e ele é o número 22. Ó, ele ficou bem bonito, e eu aplico com pincel, e depois eu aplico com o pincel mesmo do batom. Então, e o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter várias séries desses vídeos aqui, e aí vocês estão ficando com o antes e depois. Eu espero que vocês sigam acompanhando, vai ter uns 4 ou 5 vídeos a mais no canal. Era isso, um super beijo, até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha, daí eu vou saber, vou poder fazer mais vários vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo.